Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre produção de muda de cacau, ou melhor, né, do cacaueiro, né, que é a planta de cacau. Nós, em vídeos anteriores, nós mostramos, né, para cada espécie a gente tem um procedimento para a obtenção das sementes, né? Então a gente já lançou alguns vídeos sobre extração de semente de mamão, de manga, tá certo? De tomate, né? Então essas espécies precisam, né, de que a gente coloque sobre uma peneira, adicione um pouco de cal para tirar a polpa e a mucilagem, a gente deixa essa semente secar por um tempo, né, para depois fazer a semeadura, tá certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir nesses vídeos para ver esses procedimentos. No caso do cacau, não tem essa necessidade, tá certo? O cacau a gente pega um fruto e já faz a semeadura direto. A semente do cacau é uma semente recalcitrante, né? Então ela não suporta um ressecamento muito intenso, né? Então o ideal é que vocês façam a semeadura o mais rápido possível. Então aqui a gente colheu alguns frutos, né, de cacau aqui na propriedade, na área do sistema agroflorestal, e a gente simplesmente vai cortar aqui um fruto, né, e vai mostrar para vocês como que é a semente do cacau, né? Um fruto dá muita semente, né? Tá certo? Então aqui vocês podem observar, ó, a semente, ela é envolvida por uma polpa, né? A gente pode fazer o suco da polpa, né? Mas o que interessa mesmo é a castanha, que é seca, né? E depois vai virar um chocolate, né? Um cacau. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente corta e já faz a semeadura direto. Pelo menos é isso que a gente tem feito aqui na propriedade e tem dado muito certo, tá certo? E para fazer a muda, a gente tem opções, né, de fazer a muda em um saquinho um pouco menor, tá certo? Quando a gente leva a muda rapidamente para o campo, e quando a gente vai deixar a muda crescer um pouco mais, a gente faz a muda numa sacola maior. Na realidade, o ideal realmente é uma sacola maior, né, para a muda desenvolver bem o sistema radicular, né, e uma muda bem vigorosa para o campo. Mas, na falta, a gente pode utilizar outros recipientes aí para não perder a oportunidade de fazer a muda. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente, né, eu já deixei mais ou menos pronto aqui, tá certo? Então nós vamos aqui completar aqui o saquinho, não vamos encher ele completamente, tá certo? Então já estava com um pouco de substrato, né? E o substrato que a gente está utilizando aqui é o mesmo substrato que a gente vem utilizando para as outras espécies, né? São 2 baldes de terra de barranco ou terra de subsolo, um balde de composto orgânico, né? E mais 300 a 400 gramas de um adubo fosfatado. Pode ser o super simples, o fosfato natural, o 414-8, né? Então isso a gente já comentou em outros vídeos também. E o importante também da mistura é a mistura não ser muito fininha, não. Ela tem que ter uma estrutura boa, né, para permitir uma boa drenagem dentro da sacola plástica, para não ter excesso de água também, tá certo? Então a gente, se for coar, né, coa com uma peneira bem grossa, tá certo? Para poder ter essa estrutura mais permeável à água, para não facilitar a drenagem do excesso de água, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. É só acabar de encher aqui. Bom, gente, então a gente encheu alguns saquinhos aqui, tá certo? Vocês podem observar que a gente não encheu completamente o saquinho, tá certo? Para a gente colocar as sementes e depois ainda colocar uma pequena camada de solo sobre as sementes, tá certo? Aqui a gente tem 2 frutos, né, que a gente partiu. Esse fruto aqui está numa tonalidade um pouco diferente, porque eu cortei ele ontem para mostrar em um vídeo, né, tá certo? E esse eu cortei agora, então aqui já oxidou um pouquinho, por isso que está um pouquinho diferente a tonalidade, tá certo? Então, vocês estão vendo que está até um pouquinho mais seco aqui, né? Mas as sementes ainda estão bem úmidas, é tranquilo fazer a semeadura. Então o que a gente vai fazer agora é simplesmente pegar as sementes, né,
E a gente coloca lá 2 sementes por saquinhos, né? Tá certo? Se uma não germinar, a outra vai germinar. É tranquilo. Então aqui a gente não tira nem a polpa, né? Então já faz a semeadura direta. Tá certo? Vou pegar aqui a semente do outro, só para vocês verificarem que é a mesma coisa, né? Só que tem que ela tá com a polpa um pouco mais fresca, né? Por isso que tá clarinha assim a polpa, né? Tá certo? Então a gente coloca 2 sementes por sacola plástica. Cheirinho muito gostoso do cacau. Quando a gente acaba de cortar ele, tem um cheiro muito gostoso e a polpa dele dá um suco muito delicioso. A gente vai fazer só essas mudas, né? E depois eu acabo de fazer outras mudas com as sementes que sobraram. Nesse maior aqui eu vou colocar 3 sementes, só para garantir. Mas germina relativamente bem, não tem muito segredo não, tá certo? Então aqui, depois que a gente fez isso, a gente com a mesma mistura, né? A gente vai colocar um pouco mais de substrato sobre as sementes, né? Então a gente vai cobrir as sementes com um pouco mais de substrato. Então mais ou menos ali, no máximo 1 centímetro aqui de cobertura, né, sobre as sementes. Não precisa de... Então vocês podem observar, né, que a gente cobriu todas as sementes. As sementes ficaram todas cobertas, né? Tá certo? E aí a gente vai colocar agora essas mudas nas caixas plásticas, né? Para poder não tombarem, né? Fica muito fácil, né? A gente sempre está utilizando, né, essas caixas plásticas na produção de mudas, tá certo? Então vamos colocar aqui 4 grandes e completar aqui o resto com as pequenas aqui, tá certo? Essas caixas ajudam muito, né? Evita, né? Principalmente essas embalagens menores de tombarem. E aqui, depois que a gente fez isso, a gente já fez em outros vídeos na formação de muda, né? A gente vai pegar vai colocar uma pequena quantidade de composto orgânico por cima para facilitar a drenagem, para liberar um pouco mais também de nutrientes para as mudas, né? Então a gente vai colocar um pouquinho de composto orgânico. Eu vou pegar ali na caixa d'água, né? Onde está armazenado, e a gente vai colocar um pouquinho de composto. Bom, então a gente vai pegar um pouquinho de composto, está armazenado aqui. Agora com um pouquinho de composto, né, a gente acaba de completar aqui o enchimento dos saquinhos aqui, tá certo? É uma pequena camada de composto, isso ajuda muito na formação da muda. Então a gente sempre faz isso na produção das mudas aqui, na propriedade aqui, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, a estrutura do composto, olha como é que a estrutura é bem diferente, né? Então, a gente tem aqui, ó, esses pedacinhos de ramos, né? O composto foi coado, né? Mas tem... Então, essa estrutura facilita muito na drenagem da água, né? E, logicamente também, o composto vai
liberar alguns nutrientes para as mudas e vai ajudar na formação da muda, tá certo? Então o processo é esse. Agora a gente vai fazer uma irrigação aqui, uma irrigação bastante abundante, pelo menos no primeiro momento, né? Para depois, aí a cada 2 dias a gente vai irrigando, aí depende da necessidade. A gente coloca o dedo, vê se o saquinho está úmido, se tiver a gente não irriga, se precisar a gente faz uma pequena irrigação, tá certo? A gente faz uma irrigação, espera drenar, aí vocês observam que a drenagem é bem rápida, né? Isso porque o solo está numa estrutura boa. Se fosse uma terra muito fina, provavelmente não teria essa boa capacidade de drenagem. Então por isso que a gente fala, né? O substrato ele não pode ser muito fino não. Se ele for muito fino, pode ter problemas, né, de falta de drenagem e tudo mais, tá certo? Então a gente faz uma irrigação bem abundante agora e depois, a cada 2 dias, 3 dias, dependendo da necessidade, a gente vai fazendo a irrigação. A gente coloca aqui nesse nosso viveiro aqui, pequeno viveiro, né? E vai fazendo essas irrigações. E aqui a gente já tem, né, algumas mudas, né, nesse mesmo processo, tá certo? E aqui a gente tem aqui, ó, essas mudas aqui estão tem uma plaquinha aqui, ó. A gente anota a plaquinha, né? Tá certo? O dia da semeadura. Então essa muda aqui está com 2 meses de idade, tá certo? Então a gente sempre faz isso, 2 meses de idade. E como a gente colocou 2 sementes por embalagem, muitas vezes germinam as 2 sementes. Então o que a gente faz? Se eu deixar essas 2 plântulas aqui, uma vai competir com a outra por luz, né? E uma vai estiolar. Então o que a gente faz? A gente corta uma delas. Essa daqui está mais enfolhada, mais bonita, com o caule mais grosso, né? Então a gente simplesmente vai fazer isso, elimina uma e deixa a outra, tá certo? Então, aqui ó, já uma muda, né? Uma outra embalagem plástica, né? Que germinou só uma muda. Então tá ok, então não precisa de fazer. Então essas embalagens pequenas, elas são melhores porque elas ocupam menos espaço, então dá para fazer mais muda num pequeno espaço. Mas você tem que levar essa muda mais rápido para o campo, tá certo? Já essa embalagem maior aqui, ó, tá certo? Ela permite a formação de uma muda maior, uma muda que vai para o campo maior, tá certo? Essas 2 mudas aqui estão com 4 meses de idade, tá certo? 4 meses. E essa muda aqui está com 6 meses de idade, tá certo? Essa aqui, inclusive, eu peguei lá no viveiro e eu não tirei, germinaram duas plantas, né? 2 sementes germinaram, formaram 2 plantas e eu não tirei, tá certo? Mas uma dominou e a outra não. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente tirar a menos vigorosa, tá certo? Então essa muda aqui é uma muda excelente, tá boa para ir para o campo, né? Tá certo? Então a gente vê que o processo é muito fácil de produção de mudas, tá certo? Então esse é o procedimento que a gente vem fazendo aqui. Eu comentei com vocês que a gente está plantando bastante cacau, né? Bastante não, algumas plantas de cacau no SAFs, debaixo de bananeira, e com certeza daqui mais ou menos uns 4, 5 anos a gente vai ter frutos suficientes aí para a gente poder fazer um chocolate artesanal, né? Tá certo? Então a gente espera isso, tá certo? Se vocês não tiverem alguma planta para tirar sementes, eu tenho observado que em muitas feiras o pessoal tem cacau para vender, em alguns grandes supermercados também tem. Então é simplesmente comprar um fruto, né, e fazer as próprias mudas para plantio, tá certo? Então esse é um processo, gente, de multiplicação por sementes, tá certo? Então a gente já vem falando isso para vocês, existe uma segregação, uma variação entre as plantas que são originadas por sementes, tá certo? Então isso em um plantio comercial pode ser problemático. Então quando a pessoa passa para um plantio comercial, geralmente eles adquirem mudas propagadas vegetativamente, tá certo? São os chamados clones, né? Que são muito produtivos, são selecionados para isso, né? Mas que exigem muitos tratos culturais também para expressar o seu potencial genético. Então o objetivo nosso não é comercial aqui. Então se a pessoa passar para um plantio comercial,
Então a gente sugere que procure um viveiro idôneo, né? Com as matrizes, né, bem selecionadas para adquirirem mudas de excelente qualidade. Mas para uso próprio na propriedade, né, com certeza quando a gente plantar essas mudas no campo vai ter alguma segregação e aí a gente vai ter oportunidade também talvez de selecionar uma planta com maior potencial produtivo, tá certo? Então essas são as informações que a gente gostaria de passar para vocês hoje. Obrigado e até um próximo vídeo.